Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, já faz algum tempo que a cobertura de manifestações nos Estados Unidos vem se tornando um problema para os jornalistas, em especial por conta de atitudes repressivas da polícia. Como o senhor vê essa situação? Essa é um dos desdobramentos de toda a tensão racial que existe nos Estados Unidos e que explodiu nas ruas nos últimos 4, 5 anos, principalmente depois da posse do ex-presidente Trump, que instigou muito as contradições raciais que existem nos Estados Unidos. Os mais recentes incidentes aconteceram na semana passada no estado de Minnesota, onde, mais uma vez, um policial que abordou um motorista negro acabou por matá-lo. E, novamente, dezenas de milhares de pessoas de várias etnias, mas principalmente negras, foram às ruas nas cidades de Minnesota para protestar. Os jornalistas, para cumprir a sua obrigação, foram para lá para documentar o que estava acontecendo, e vários deles acabaram sofrendo violências, inclusive violências físicas. A violência foi contra jornalistas, mas foi mais especificamente contra jornalistas de minorias, ou estrangeiros, ou que pareceram estrangeiros para os policiais, ou pessoas negras. Um deles foi um fotógrafo freelance que estava trabalhando para o New York Times, e os policiais encrencaram com ele porque ele não conseguiu produzir um documento em que ele se identificasse como profissional do New York Times ou de qualquer outro jornal. Ele era um freelance, mas estava fazendo um trabalho para o New York Times. Por outro lado, professor, alguns participantes da evasão do Capitólio no início do ano, eles tentam se livrar das acusações que têm que responder, dizendo que estavam lá como jornalistas, não como participantes. Como é que fica essa questão da fronteira das atividades jornalísticas? Pois é um pouquinho uma continuação do que eu estava dizendo agora há pouco. O jornalista negro que foi cercado e hostilizado pela polícia, ele não conseguiu mostrar, porque ele não tinha, um documento de identidade profissional com algum veículo jornalístico, mas ele era um freelance que estava trabalhando efetivamente para o New York Times. No episódio que você agora destaca, o que tem acontecido é o seguinte: muitas pessoas, seguidores do ex-presidente Trump, que participaram do ataque ao Capitólio, ao Poder Legislativo americano, no dia 6 de janeiro, no dia em que a vitória do atual presidente Biden foi decretada pelo Colégio Eleitoral americano. Muitas dessas pessoas documentaram a sua própria participação nesses incidentes com seus telefones celulares e veicularam, postaram vídeos deles próprios invadindo o Capitólio, se confrontando com a polícia, gritando contra os deputados e senadores, derrubando portas. E agora que eles estão sendo processados por essas atitudes, eles dizem que não, que o que eles estavam fazendo, ao gravar essas cenas e depois divulgá-las, o que eles estavam fazendo era um trabalho jornalístico, e que eles, na verdade, são jornalistas. Isso traz uma discussão, Márcia, muito interessante. Quem é jornalista e quem não é jornalista? Essa é uma das grandes discussões para a nossa profissão neste século, porque dependendo da interpretação que se der a como se identifica um jornalista, você muda, altera completamente alguns princípios básicos, como de liberdade de imprensa, como a possibilidade de um verdadeiro jornalista poder ter garantidos os seus direitos de modo a que possa informar ao público e expressar a sua opinião legitimamente. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, hoje o senhor vai abordar o uso da energia elétrica pela Bitcoin? Nesse momento de retomada dos debates sobre a questão climática, sob a liderança do governo americano com Joe Biden, a questão do uso de eletricidade pelas redes digitais vem para primeiro plano. Em particular,
das moedas digitais, o próprio gasto de energia elétrica que é necessário para que a Bitcoin funcione. Bitcoin, que é a pioneira dessa tecnologia de criar moedas sem a intervenção de um banco central. Totalmente autônoma, essa rede funciona sobre a blockchain, essa plataforma em que é extremamente difícil, praticamente impossível, falsificar uma transação. Mas para que essa transação seja confirmada, ela tem que ser garimpada em muitos computadores em todo o mundo, e essa escala gigantesca de processamento de dados consome energia elétrica. Para você ter uma ideia, tomando como base 1 terawatt por hora como medida da eletricidade, representa 1 trilhão de watts durante 1 hora. O Google, por exemplo, consome anualmente 12 terawatts. O Facebook, 5 terawatts. Uma empresa automobilística como a Ford gasta por ano 14 terawatts. Um país, a Noruega, gasta em um ano 124 terawatts. Se o Bitcoin fosse um país, ele estaria na posição número 29 entre 196 países no consumo de energia elétrica. Só para processar o Bitcoin por ano são 129 trilhões de watts por hora, 129 terawatts. Só para comparar, o estado de Nova York gasta 161 terawatts. E todos os data centers do mundo gastam 205 terawatts hora por ano. Por aí a gente vê o impacto da Bitcoin, o impacto da mineração de moedas digitais sobre o consumo de energia elétrica. As criptomoedas se tornaram talvez o assunto mais falado dessa nova onda de retomada da internet. Professor, por que a Bitcoin precisa de tanta energia elétrica? Quando as pessoas usam a moeda e fazem transações com essa moeda, o que elas na verdade estão fazendo é atualizar um registro eletrônico dessas transações. É isso que se conhece como blockchain. Isso exige processamento de dados. A própria mineração, portanto, que é registrar as transações com bitcoins, é uma fonte de receita, mas é preciso chegar primeiro na solução e confirmar isso na rede. Essa confirmação de transações com bitcoin na rede tornou-se um grande negócio que exige infraestruturas gigantescas de processamento de dados. São verdadeiros armazéns lotados de computadores que funcionam sem parar em todo o mundo. Nesse momento que se discute o impacto da indústria, o impacto dos nossos hábitos de consumo, nesse momento em que aumenta o consumo digital por conta da pandemia, é preciso estar atento. Nem tudo que é digital é sustentável, e nem tudo que é sustentável precisa estar no espaço digital. O próprio Banco Central do Brasil já anuncia que terá também a moeda digital brasileira. É preciso chamar a atenção dos reguladores, chamar a atenção da sociedade para os custos ambientais dessa conexão financeira e digital. Voltamos em 2 semanas comentando as tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Na coluna de hoje, o professor Fará fala sobre a importância de se ter em casa um ambiente adequado para trabalhar ou estudar. Alguns cuidados básicos permitem às pessoas o desempenho de suas atividades mais confortavelmente. Como exemplo, para evitar desconfortos posturais, ele cita rotinas diárias de alongamento e ter móveis ergonômicos. Olá, ouvintes! Muito tem se falado sobre as possíveis e inevitáveis mudanças de comportamento e atitudes no pós-pandemia. Talvez a mais comum delas, e já está acontecendo e veio para ficar, é o trabalho em home office. O trabalho em home office facilita a vida das empresas e dos seus colaboradores, gerando mais economia e menos estresse em deslocamento, entre outras. O trabalho em home office pode trazer mais conforto, mas também pode ter efeito contrário, a depender de como nos colocamos diante dessa nova forma de trabalhar.
justamente por ficarmos muito tempo em casa e talvez não tenhamos as condições ergonômicas ideais no mobiliário que utilizamos e também na organização para esse trabalho. Soma-se a isto as tarefas diárias da casa e com os filhos, o que pode nos trazer alguns desconfortos, principalmente os posturais, levando a incômodos e a dores lombares principalmente. Segundo um breve texto publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui de São Paulo, no seu departamento de fisioterapia, alerta para a importância dos exercícios posturais na prevenção do desconforto e da dor. Manter uma postura adequada é importantíssimo. Os exercícios posturais ajudam a diminuir a tensão, melhorar a flexibilidade e a percepção corporal. São exercícios para a musculatura posterior das costas, a musculatura abdominal e a musculatura pélvica. Tão importante quanto esses exercícios são os móveis que nós utilizamos para o trabalho, que dependendo da sua ergonomia, podem trazer conforto ou desconforto. Segundo um artigo publicado pela PUC do Rio Grande do Sul, no seu departamento de ergonomia, alguns cuidados como não sentar no sofá, por exemplo, para trabalhar com notebook, que não permite um alinhamento adequado da coluna vertebral para se trabalhar, pois pode resultar em dores na região cervical e lombar, entre muitas outras. Professor, que dicas daria para evitar esses possíveis desconfortos? Em relação aos exercícios, importante manter saudável a musculatura das costas, do quadril e da pelve. Exercícios simples de alongamento e de resistência são muito bons. 10 a 15 minutos diários são importantes. Espreguiçar, andar ou caminhar, deitar no chão e se esticar já está ótimo. Em relação ao mobiliário, utilizar mesas e cadeiras adequadas ao bom posicionamento da coluna vertebral, primeiro com apoio dos cotovelos, apoio elevado para os pés, se necessário, e a altura do monitor no mesmo nível dos olhos. Já ajuda muito, já ajuda a prevenir muitos dissabores. Mas o principal é seguir uma rotina, como se estivesse em trabalho presencial, com pausas para refeições e principalmente descanso. O horário de trabalho tem que ter início e um fim determinados. Isso ajuda na rotina diária e ajuda a prevenir possíveis desconfortos. Outra coisa importante é, para mais exercício, para mais dicas, qualquer consulta na rede, seja no Google, no YouTube, nos ajudam a visualizar melhor possíveis dicas de mobiliário, que é ergonomia, e de alguns exercícios. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Como as temperaturas extremas afetam nossa saúde? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui falando sobre saúde e meio ambiente. Bom, o tema do aquecimento global é conhecido. Sabemos que nós estamos tendo maior variabilidade climática, mais eventos extremos e também aumento médio da temperatura terrestre. A pergunta é quanto que já está ocorrendo de impacto à saúde em face das mudanças recentes dos últimos 20 anos. Bom, nós temos um grupo, a USP participa de um grupo de pesquisadores de vários países que se dedica a estudar isso. E a pergunta que esse grupo se propôs é: considerando o que já aconteceu, qual é o impacto das mudanças de temperatura, excluindo as mortes por enchentes, deslizamentos de terra, temperatura somente sobre a saúde das pessoas, utilizando um indicador muito grosseiro, o excesso de mortes. Bom, foram coletados dados de 732 cidades e dados de temperatura de mais de 15 anos, e se avaliou o que aconteceu pelo desvio
normal do clima, como previsto pelos modelos, e vendo o quanto que as atividades humanas acrescentaram a temperatura. Então se colocou o excesso de mortes em função das atividades humanas. E o resultado mostrou que já existe um número considerável de mortes no mundo em função das mudanças climáticas. No caso do Brasil, mais especificamente, a gente já tem explicado que 1% das mortes naturais já são devidos às mudanças do clima que ocorreram nos últimos anos. Esse número varia até 3% nos países da Europa Central. Professor, onde foi divulgado esse estudo? Bom, isso foi o objeto de uma publicação que foi aceita agora numa revista chamada Nature Climate Changes, e ela mostra claramente o impacto que se observa em termos de saúde e pode ajudar a uma tomada de decisão para diminuir os efeitos das emissões de gás de efeito estufa. Porque no caso da vida humana há uma questão não só moral, uma questão humanitária, evitar mortes, mas também se pode colocar preço nisso. Preço das internações, preço da capacidade produtiva perdida por morrer antes do tempo, mas infelizmente o que seria desejável não se consegue colocar preço no sofrimento. Bom, a coisa já está acontecendo, nós não precisamos mais esperar acontecer daqui a 20 anos, como são as projeções, nem mesmo nos deslocarmos para o Polo Norte e para os extremos para mostrar degelo e geleiras. Os efeitos já acontecem dentro das nossas casas, das nossas cidades. Bom, vamos ver se a gente toma jeito. Um abração e tudo de bom. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, no seu ponto de vista, quais são as implicações da criação da CPI da Covid-19? Em realidade, a Comissão Parlamentar de Inquérito deveria ser instalada amanhã, quando o Brasil está quase atingindo a cifra de 400 mil mortes em decorrência da pandemia. Muitas dessas mortes, aliás, consideradas por médicos e por especialistas que poderiam ter sido evitadas se tivesse havido uma ação mais efetiva da parte do governo federal no enfrentamento do vírus. Isso não ocorreu. Em realidade, esse será exatamente o tema central de que deverão se ocupar os 11 membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ou seja, eles se ocuparão de explicar e definir qual foi a ação ou a omissão do governo federal que explicam, de alguma maneira, como chegamos ao ponto em que chegamos, com tantas mortes, tanto sofrimento, uma verdadeira tragédia na história do país que está levando a tanto sofrimento da nossa população. Professor, e para o senhor, quais foram as dificuldades enfrentadas para a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito? Primeiro, foi a resistência do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, de não reconhecer que o requerimento do senador Randolfo Rodrigues tinha não apenas o número de assinaturas requeridas para instalar a comissão, como tinha também a definição de um fato determinado e a avaliação do tempo necessário e dos recursos necessários para o funcionamento da comissão. Em seguida foi a resistência que ocorreu no âmbito também do Senado, mas principalmente do governo federal, em relação à decisão do ministro Roberto Barroso, que aceitou, em face de uma consulta, emitir a posição de que, do ponto de vista constitucional, havia todas as razões e todos os motivos para que a comissão fosse instalada, diante do que o presidente do Senado não poderia resistir a essa instalação. Em seguida foi a posição do presidente Jair Bolsonaro, que não apenas tratou com palavras grosseiras a decisão de Barroso e também do senador Randolfo Rodrigues, que requereu a criação da comissão, mas além disso tentou interferir no objeto da comissão, na instalação da comissão, na definição dos nomes de quem presidiria e quem será o relator da comissão, com o objetivo de impedir o seu funcionamento. Acho que vale a pena chamar a atenção para um aspecto importante que se refere à questão da qualidade da democracia.
Comissões parlamentares de inquérito são recursos às mãos da minoria para poder, de alguma maneira, desempenhar o papel que cabe ao parlamento, que cabe à dimensão legislativa do funcionamento da democracia, que é o do monitoramento, fiscalização, controle do poder do executivo, principalmente do abuso do poder. Era isso exatamente que o presidente Jair Bolsonaro queria evitar. Porque há uma série de evidências de que a omissão do governo federal em relação ao enfrentamento da pandemia criou as condições para que nós tivéssemos o quadro que atualmente o país enfrenta. Isso precisa ser examinado. A responsabilidade do presidente, a responsabilidade dos ministros que ocuparam a pasta da saúde, as decisões que foram tomadas no que diz respeito à vacinação, os mecanismos pelos quais se equipou as unidades básicas de saúde do SUS para o enfrentamento da Covid e todas as questões que de alguma maneira estão ligadas a esse objeto. Esta verificação tem um efeito de, digamos assim, checar as responsabilidades das autoridades que estavam afeitas a essa questão e como elas se conduziram. É um aspecto extremamente importante do funcionamento da democracia e que nós vamos ver agora nos próximos dias em funcionamento. Eu sou Gustavo Xavier e conversei com o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés.